Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Consegue me ouvir bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para a aula de hoje. Meu nome é Edmara Maurício, sou professora de museologia, sou formada em História, tenho mestrado em museologia também, e estamos nos encontrando todas as quartas, às 19 horas, e cada semana nós estamos trabalhando e discutindo um tema importante dentro da área da museologia, tá? Gostaria de avisar que essa aula está sendo gravada. A finalidade disso é deixar essas aulas disponíveis para os colegas que não conseguem estar aqui nesse horário ou nesse dia estabelecido. Gostaria de avisar também que, caso seja necessário, caso o dia da semana, o horário, não seja confortável para a demanda de vocês, me manda um e-mail para que a gente veja qual o melhor horário, o melhor dia para todos, para que a gente consiga reorganizar, tá bem? Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar acervo ferroviário e museus. Qualquer dúvida, qualquer sinalização, podem perguntar, não precisa esperar o final da aula, mas caso não se sintam confortáveis de perguntar, anotem meu e-mail, podem mandar as dúvidas por lá também, mesmo que não seja relacionado com a aula de hoje, e assim que possível vou responder, tá bem? Começo apresentando para vocês, está todo mundo vendo direitinho, né? Tá. Começo trazendo aqui para vocês algumas imagens sobre alguns museus ferroviários. Nós não temos essa tipologia de acervo em todos os estados. No meu, por exemplo, eu moro. No meu estado, não, na minha cidade. Eu moro em Salvador. Aqui nós não temos o Museu da Ferrovia, apesar de ter um enorme acervo ferroviário. Então, eu sei que nem todos os estados compõem ou têm esse acervo. Então, eu estou apresentando para vocês alguns, tá? Se quiserem compartilhar sobre algum tipo de museu que tenha no estado de vocês, fique à vontade. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe foi o Museu da Estrada de Ferro de Sorocaba, que fica em São Paulo. O segundo, o Museu Ferroviário, que fica em Jundiaí, São Paulo também. Museu Ferroviário de São João del Rei, Minas Gerais. Museu Ferroviário de Curitiba. Tá, esses quatro. Então, nessas imagens, a gente consegue perceber objetos diferentes. Então, aqui nós temos o espaço, essa é a casa. Só um instante. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Consegue me ouvir, Aline? Consigo sim, Pro. Obrigada, Aline. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. A aula não estava no mural de avisos. Não? Não, eu coloquei o link da aula passada para ver se abria, e aí abriu, mas a tutoria nem me respondeu para falando se ia ter ou não. Poxa, eu vou mandar um e-mail para a coordenação pedindo para colocar. Na semana passada nós tivemos uma reunião e foi informado que estava acontecendo alguns erros e por isso alguns alunos não estavam sendo avisados das aulas. A gente começou a perceber pela quantidade de alunos que estavam presentes. Então, obrigada por ter avisado. Vou entrar em contato com a coordenação mais tarde para pedir para reforçar esse aviso, porque acaba que acontece isso, né? Acha que não vai ter a aula, ainda bem que você consultou através da sala anterior. Beleza, Pro. Então, Aline, a nossa aula de hoje é sobre museus, patrimônio ferroviário e museus. Então, eu comecei iniciando aqui, trazendo alguns exemplos de museus ferroviários. Nós não temos em todos os estados. Eu sei que no estado que você mora tem alguns, eu não sei se na sua cidade tem. Então, é uma tipologia extremamente importante para a gente entender a história do nosso país, a formação, né, porque a gente começa com a questão das ferrovias durante o Segundo Império,
e é um processo extremamente importante que conta essa questão da construção, desenvolvimento, a questão social e econômica do nosso país. Em muitos estados, nós temos a presença da ferrovia, mas nós não temos um espaço que conte sobre essa memória. E um dos exemplos que eu trouxe foi justamente a cidade que eu moro. Aqui foi a quinta ferrovia construída no país. Foi desativada agora em 2020 a linha férrea, mas até hoje nós não temos um museu ou um memorial. Uma pretensão do governo estadual em abrir um museu ou memorial em um dos espaços que funcionava a, como chegada ou partida ou finalização dessas linhas, mas até o momento nós não temos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Aqui, nessa casa, né, funcionava como uma antiga casa, hoje ela foi adaptada para ser um museu. Aqui nós temos alguns exemplos do acervo, do que era utilizado durante o funcionamento da ferrovia. Aqui é o exemplo do Museu Ferroviário de São João del Rei. Aqui são acervos, objetos que foram utilizados durante esse momento de funcionamento, e a partir do momento que o museu foi aberto, eles reutilizaram vários desses objetos para compor realmente o espaço e a visitação. Então, nós entendemos que o Museu Ferroviário é uma instituição dedicada a preservar, pesquisar e comunicar a história e a memória do transporte ferroviário. E esse transporte engloba tudo o que eu falei agora há pouco. Então, a gente tem uma questão histórica muito importante, uma questão econômica, social, e muitos grupos trabalhistas estão ligados a esses processos e a esse transporte. Ele tem um foco dos bens culturais, materiais e imateriais, desde grandes locomotivas a vagões, até pequenos objetos do cotidiano. Então, nós temos aí, através desses registros, documentos, memórias orais, nós temos os objetos que eram utilizados durante esse processo, e assim, o Museu Ferroviário é um espaço onde se guarda e se conta a história das ferrovias, ajudando a manter viva a memória do trabalho ferroviário e a importância da formação das cidades. Na região que eu moro, por exemplo, grande parte do crescimento do subúrbio ferroviário de Salvador se deu justamente à chegada da ferrovia. Então, não é uma coisa específica de Salvador. A gente pode atrelar isso a outras cidades, a outros estados, pois através desse crescimento, através dessa chegada dessa ferrovia, houve o crescimento, primeiro, de pessoas para trabalhar, precisava de muita gente. A partir dessas pessoas que chegam para trabalhar, outras pessoas chegam justamente para produzir, seja a questão de feiras, mercados, pessoas oferecendo serviços também. Então, a gente percebe que vários setores cresceram através da chegada das ferrovias. Principais características de um museu ferroviário. E aqui eu trouxe alguns para a gente poder trabalhar. Coleções. Aí nós temos locomotivas, vagões, trilhos, equipamentos técnicos, ferramentas, mobiliários de estações, bilhetes, uniformes, documentos e fotografias. Patrimônio material, que são histórias de ferroviários, práticas de trabalho, músicas, expressões culturais ligadas à ferrovia. Objetivo: preservar e difundir o papel das ferrovias no desenvolvimento econômico, social e cultural. Atividades: exposições permanentes e temporárias, restaurações de peças, trem turísticos, projetos educativos, publicações e pesquisas. Nós percebemos que algumas cidades conseguiram transformar o entendimento dos trens e dessas viagens para algo cultural. Então, tem cidades que conseguem trabalhar essas viagens de forma para chamar a atenção de circuitos que foram importantes no processo histórico. A gente tem teatros nos trens, músicas nos trens. Então, uma forma de se trabalhar essa memória
entender que esse sistema de transporte também é necessário, também é importante. Pena que a gente não tem mais em todos os lugares, né? Patrimônio ferroviário é um conjunto de bens materiais e imateriais que constitui ferrovias, como a gente viu agora há pouco, estações, trilhos, locomotivas, e além do seu contexto histórico e memória social, que carregam um valor cultural e científico, sendo protegidos por preservação e difusão de sua importância para a sociedade. Por que ele fala científico? Durante esse processo de construção, muitos desses materiais vieram de outros países, e para aquele momento era uma tecnologia extremamente avançada e que foi importada para essa produção. Então, a gente percebe que mesmo em um outro período, em outro momento, eles usaram desses conhecimentos para essa construção e para a durabilidade do que nós temos hoje. Então, patrimônio ferroviário inclui bens móveis e bens imóveis, algo que a gente já viu em outro momento, a diferença entre um termo e outro. Mas bens móveis, aí a gente tem dentro desses bens móveis locomotivas, vagões, maquinário, mobiliário de estações, relógios, sinos e telégrafos. Para os bens imóveis, estações, armazém, terrenos, trechos e linhas. Então, a diferença entre um aqui, a gente percebe que a gente pode movimentar alguns e outros não. A gente pode usar algum tipo de relógios, locomotivas em determinados espaços, porém outros a gente não vai conseguir utilizar em outro momento, em outro espaço, nem fazer um deslocamento dele. Por exemplo, a estação é fixa. A gente não pode mudar a estação de lugar. Um trecho de linha. A gente não consegue deslocar um trecho de linha para um outro espaço. Agora, uma parte mais densa sobre o patrimônio ferroviário, tá? Esse entendimento começa em 2007, através da Lei 11.483, de 31 de maio de 2007. Porque, nesse momento, o IPHAN foi obrigado a se responsabilizar, a proteger e a manter o patrimônio ferroviário. Porque, até então, não se tinha uma obrigação de manter e de resguardar esses patrimônios. Ficava sob responsabilidade da extinta Rede Ferroviária Federal. Ela que mantinha, guardava da forma com que ela avaliava que era necessário, da forma com que ela entendia que poderia manter aquela memória. Porém, no momento que ela é extinta, o IPHAN recebe a responsabilidade de manter. O que para eles, durante esse momento, foi um trabalho, porque eles não tinham uma equipe técnica especializada, até então não tinha essa demanda, essa preocupação, e aí quando eles recebem essa incumbência, eles começam a estudar de que forma ir reconhecer aquele patrimônio, o que era patrimônio ferroviário, o que não era, o que eles conseguiam entender, de que forma seria classificado. Então a gente começa a perceber que há uma mudança, uma revolução nesses patrimônios, nesse entendimento, e aí que eles começam a contabilização de tudo, ou quase tudo, né? Porque a gente sabe que nem tudo é possível, do que se encontra nessas linhas espalhadas pelo país. Então, a Lei de 11.483, de 31 de maio de 2007, atribuiu ao IPHAN a responsabilidade de receber e administrar os bens móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., bem como zela pela guarda e manutenção. Desde então, o Instituto avalia, dentre todo o espólio oriundo da rede federal, quais são os bens detentores de valor histórico, Ave Maria, artístico e cultural. Então, imagina, o IPHAN não conta com tantos técnicos. E aí, de repente, eles recebem essa incumbência de acompanhar, saber todos os objetos, todo o espólio que era detentora dessa rede que declara falência, e a partir disso eles são responsáveis em avaliar o que é
cada coisa e de que forma serão classificadas, de que forma vai fazer essa conservação e essa manutenção. Então, tem uma dissertação que eu vou indicar para vocês no final da aula de Lucas Neves. Ele faz o trabalho dele de conclusão de mestrado a partir desse momento, a partir dessa revolução, a partir dessa mudança e dessa obrigação legal do IFAM, e ele deixa muito bem claro o quanto foi difícil para esses técnicos trabalhar e entender, porque eles não estavam prontos, eles não estavam preparados para isso. Eles precisaram se preparar para acompanhar e trabalhar da melhor forma possível para resguardar esse patrimônio. Então, esse patrimônio ferroviário engloba bens móveis e imóveis, inclui edificações como estações, armazém, rotundas. Rotundas é quando o trem precisa fazer a curva, tem um equipamento que é utilizado justamente para que ele consiga fazer essa volta, né? Então, esse equipamento é chamado de rotundas. Terrenos, trechos de linha, até matéria rodante, como locomotivas, vagões, carros de passageiros, maquinários, além de bens móveis, como mobiliários, relógios, sinos, telégrafos e arquivos documentais. Segundo o inventário da ferrovia, são mais de 50 mil bem imóveis e 15 mil bem móveis, classificados como valor histórico pelo Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Ferroviário, PRESERF, desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, instituição até então responsável pela rede. Então, imagina, 52 mil bens imóveis e 15 mil bem móveis para essa manutenção, para essa guarda, para essa conservação e manutenção. Tá claro até aqui? Tá sim, Pro. Se eu estiver falando rápido, avise, por favor, viu? A gestão desse acervo constitui uma nova atribuição ao IFAM. E para responder à demanda, foi instituída a lista de patrimônio cultural, por meio da portaria do IFAM 17 de 2022, é uma portaria mais recente. Existe nessa lista 591 bens inscritos. Então, esses bens está disponível lá no portal do IFAM, vocês podem ter acesso, e aí vocês vão ver quais são os espaços, quais são as cidades, quais são os estados que comporta, que faz parte dessa lista de proteção. Então, para a inscrição da lista, os bens são avaliados pela equipe de superintendência do Estado, onde estão localizados, e, posteriormente, passam por apreciação do Departamento Patrimônio Material e Fiscalização, cuja decisão é homologada pela presidência do IFAM. Então, cada estado que comporta, que tem o histórico da ferrovia, tem sua equipe técnica para analisar e incluir nessa lista. E a decisão final vem justamente da presidência do IFAM. Os bens não operacionais, porque o que acontece? Os bens foram classificados em operacionais e não operacionais. Durante essa classificação, foi entendido que alguns bens poderiam continuar sendo utilizados e passou a responsabilidade do DENIT. Então, ele pode ser transferido para um outro momento, para outra estação, enquanto outras não. Outros precisavam ficar sob a guarda do IFAM. Então, os bens não operacionais são transferidos ao Instituto, enquanto os bens operacionais continuam sob responsabilidade do DENIT, que atua em parceria com o IFAM, visando a preservação desses bens. Esses procedimentos aplicam-se exclusivamente aos bens oriundos do espólio da extinta rede ferroviária. Os bens que não pertenciam à rede, quando a sua extinção, não são enquadrados nessa legislação. Então, a gente percebe que existe muito mais acervo do que foi descrito, podendo, entretanto, ser objeto de tombamento. E aí precisa da participação do IFAM para entender se, de fato, há necessidade do tombamento, se aquele acervo faz parte da questão histórica e se vale esse processo. Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937, aplicado aos bens móveis e imóveis. Ou decreto de número 3.551, de 4 de agosto de 2000.
Gente, não precisa ficar preso aos decretos, porque, de fato, são detalhes que a gente não grava no dia a dia, a gente usa em momentos específicos, mas é importante a gente saber que existe, que é uma proteção, que é uma legalidade e que todos esses acompanhamentos foram registrados. Então, é só para que a gente realmente tenha um conhecimento que existe. E aqui eu trouxe para vocês uma linha do tempo para que a gente entenda como foi que chegou esse processo de desvalorização e sucateamento da linha férrea em muitos estados. Então, em 1957, a gente tem aí a criação da Rede Ferroviária Federal, S.A, reunindo 18 ferrovias regionais sob controle estatal. Na década de 60, início do processo de sucateamento, aí a gente percebe, olha só, 1957, ela reúne 18 ferrovias. Como é que na década de 60, mais ou menos no intervalo de 10 anos, a gente já entende que é um processo de sucateamento? Em paralelo à priorização das rodovias. E a gente já entende que existe uma questão financeira e política aí também. Na década de 80, criação de programas de preservação no âmbito do Ministério do Transporte, com Preserve e Preserve, voltados à memória da arquitetura ferroviária. Em 1990, a gente tem a privatização da rede ferroviária, com a concessão das malhas ferroviárias e iniciativa privada, e o enfraquecimento da função social da ferrovia. Em 2007, é extinta a rede e o IPHAN recebe a atribuição de preservar essa memória ferroviária. Então, é justamente a partir daí que o IPHAN começa nesse processo. Então, se a gente imaginar, a gente é 2025, a gente tem o quê? 18 anos? 2027? Não, tem mais do que isso. 18 anos de, de proteção, de acompanhamento que o IPHAN tem em relação a isso. 17 e 18, né? 2025, é mais ou menos isso. 2010, publicação da portaria de 407, que cria a lista do patrimônio ferroviário. Definição de critérios e metodologias para a valorização dos bens ferroviários. Então, o que acontece? A partir do momento que o IFAM recebe essa incumbência de proteger e de preservar esse patrimônio, eles precisam entender qual a definição. Então, o que é que a gente entende primeiro como patrimônio ferroviário? O que é que esse patrimônio precisa falar, precisa divulgar, precisa comunicar? Quais são esses critérios? Então, a partir deste entendimento desses técnicos, é que eles começam a trabalhar na salvaguarda desses patrimônios. E aqui a gente tem a definição, que é a preservação do patrimônio ferroviário tem como base os conceitos norteadores da preservação do patrimônio industrial. Tem-se buscado a coerência da preservação cultural dos bens ferroviários com as particularidades inerentes às diversas etapas do modo de produção, as referências socioculturais de cada região, onde se insere a escala que detém a diversidade apresentada. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A realidade de Salvador é diferente da realidade de São Paulo. A realidade em que começou essa instalação aqui é diferente de outros estados. Então, é necessário que se entenda historicamente como foi esse processo de instalação, como é que isso aconteceu, para que se possa também escolher esses objetos, essa definição e de que forma isso será representado. Entretanto, a representatividade desses bens no âmbito local e ou regional e a forte presença do trem na memória do imaginário da população fez com que o IPHAN estudasse formas de atuações diferenciadas para esse universo, definindo critérios para atribuição do valor cultural aos bens desse conjunto e, consequentemente, as especificações para essa valorização. E aqui nós temos alguns critérios para valorar esses bens ferroviários a partir do espólio da extinta rede ferroviária.
Artigo 4. São passíveis de inclusão da lista do patrimônio cultural ferroviário os bens móveis e imóveis. Primeiro inciso, que apresente correlação com os fatos e contextos históricos ou culturais relevantes, inclusive ciclos econômicos, movimentos e eventos sociais, processos de ocupação e desenvolvimento do país, de seus estados ou regiões, bem como seus agentes sociais e marcantes, portadores de valores artísticos, tecnológicos ou científicos, especialmente aqueles relacionados diretamente à evolução tecnológica ou às principais tipologias empregadas no Brasil a partir dos meados do século XIX até a década de 1970, cujo objetivo da valorização cultural seja objeto de manifestação individual ou coletiva, de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, desde que devidamente justificada, podendo ser, inclusive, motivada por seu valor simbólico. E aqui, agora, eu acho que é uma das partes mais densas desse assunto de trabalhar com patrimônio ferroviário, mas para que a gente tenha um conhecimento mais geral, a gente precisa entender também como é que o IPHAN, como é que os técnicos do IPHAN conseguiram conceber esses objetos e acervos e de que forma eles conseguiram construir, elaborar esses acervos, esses inventários. Então, a partir da obrigação legal, o IPHAN busca responsabilidade de receber, administrar e conservar os bens, instaurou um primeiro desafio que foi conhecer os bens da antiga rede. Então, eles precisavam conhecer e saber quais são os objetos que tinham nesses espaços. E depois disso, selecionar, entre eles, aqueles que detinham o valor cultural. A realização de inventários de varredura nos entes federais representou, portanto, uma primeira ferramenta capaz de sistematizar as informações e instrumentalizar o intuito de cumprir essa competência legal. Então, o que acontece? A partir desse momento que eles começam a ir nesses espaços e conhecer esses espólios, conhecer o que era de posse, de propriedade da rede que foi extinta, eles começam a inventariar tudo que foi encontrado. A partir desse inventário, o IPHAN começa a ter noção de tudo que tinha, de tudo que poderia representar esse processo. E aí, a partir dessa documentação, nós conseguimos ter acesso, eu vou trazer algumas fichas para vocês, do que foi inventariado nesse momento. Então, os inventários foram realizados por empresas contratadas pelas superintendências estaduais que possuíam a malha ferroviária, revelando uma gama diversificada de bens imóveis, como estações, oficinas, galpões, caixas d'água, pontilhões, túneis, edifícios. E uma coisa que vai chamar a atenção de vocês é que durante esse processo foi catalogado, foi inventariado tudo que foi encontrado. Então, nós temos em alguns inventários botões, colheres, facas, urinol, tem um vaso sanitário, tem bancos, tem coisas que você se pergunta, por que entrou? Por que está aí? Mas eles fizeram o levantamento de tudo que foi encontrado naquele momento. E aí, nessas fichas, eles padronizaram. Alguns estados não conseguiram fazer da forma como que foi estabelecido, com a forma como que eles pensaram, mas eu trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar sobre as fichas de catálogo, as fichas de identificação que foram elaboradas pelo IPHAN de Salvador, Bahia, né? As fichas seguem um padrão de identificação do bem patrimonial. Começam com reconhecimento da unidade regional, no caso específico aqui que eu estou trabalhando, que eu trouxe para vocês, de Salvador. Em seguida, a especificação do bem ao qual se refere o documento, local de expensão, número do patrimônio, bem tombado, e para esse campo, existe 3 alternativas: sim,
não e sem informação. Estado geral, qual é a aparência desse objeto? E aí contém 3 possibilidades: bom, ruim ou regular. Tipo do bem, se pertence à categoria de valor histórico, artístico e cultural, com 2 possibilidades, sim ou não. Se funciona, e para essa resposta existem 3 possibilidades: se funciona de forma total, de forma parcial, ou se não funciona, ferramental. E para esse quesito, as alternativas são sim ou não. Instalados no local de trabalho, apresenta 2 probabilidades, sim ou não. Observações, e aí nas observações existe a foto do objeto, a foto do acervo, e a assinatura do técnico responsável por essa vistoria. Aqui, por exemplo, bem móvel, e aqui são 7 pratos rasos, e aí ele faz toda essa identificação. Então, não sei se vocês conseguem ver. Aqui a gente tem um número da ficha. Então, essas informações, gente, estão disponíveis no portal do IFAM. Todos nós temos acesso através do portal SEI. Vou disponibilizar no final da aula. Então, caso vocês queiram saber um pouco mais, queiram ver todo o catálogo do que eles têm disponível, do como aconteceu essa expensão, eles têm. Então, aqui nós temos o número, qual é o bem móvel, né, como eu falei, prato raso, qual é a condição dele, se é a condição, se é bom, se é ruim, como é que ele está. Aqui nós temos uma locomotiva. Aqui nós temos uma bilheteria. A imagem eu sei que não está boa, mas nós temos aqui uma bilheteria. E aqui a gente pode perceber qual a localização, qual o prédio que ele se encontra, qual foi a data de expensão. Essa aqui, por exemplo, está do dia 12/3/2008. A condição geral dela. Então, aqui na ficha está dizendo que a condição dela é ruim. Não sei qual é a condição dela atual, porque não está disponível. Eu só tive acesso a essa, mas a gente acredita que, como está de posse e guarda do IFAM, que exista a conservação e a manutenção. Aqui temos bancos de 3 lugares. Um carimbador de bilhetes. Material de cozinha. Então, assim, essa caixa servia para guardar os materiais. E a gente vai encontrar dentro dessa ficha de dispensão colheres, facas, garfos, copos, xícaras. E aí a gente imagina, né, que tudo ficava guardado dentro dessa caixa, ou quase tudo. Ventilador. Esse é um ventilador pequenininho com as hélices de ferro. Um urinol. Aqui nós temos uma tela. Não trouxe todas do levantamento que eu consegui realizar, mas nós temos imagens de Nossa Senhora, temos bancos, outros vagões, botões, muita coisa, gente, muita coisa mesmo. O acervo deles é gigantesco. Assim, teria condições, isso analisando só o universo de Salvador. E aí a gente analisa esse espólio de 52 mil peças mais 52 mil peças mais 15 mil. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma ficha de documentação museológica, de que forma a gente poderia trabalhar a partir desse acervo ferroviário. E aí vocês me perguntam, mas professora, é fechado? A gente vai usar essa ficha para todos os espaços, para todo o acervo? Não. É uma sugestão de que forma a gente pode
pode trabalhar, mas a gente tem que lembrar que cada realidade é única, cada acervo é único. Esse daqui é direcionado para um acervo ferroviário, mas a partir do momento que a gente se encontra dentro do espaço, a gente percebe o que é possível e o que não é possível para aquele acervo. Então, a gente tem aqui primeiro a identificação do objeto, e a gente precisa trazer o nome, inventário, categoria, tipologia, fabricante, número de série. Descrição física, a gente precisa trazer qual é o material desse objeto, qual foi a técnica utilizada, as dimensões, peso, cor, estado de conservação, a procedência. Então, nessa procedência a gente precisa informar qual o ano a data de fabricação, qual o local de fabricação, histórico de uso, data de aquisição pelo museu, forma de aquisição. Aí você pergunta, Edmara, muitas vezes a gente tem todas as informações? Não, nem sempre. O ideal é que a gente tenha todas as informações, mas nem sempre é isso que acontece. Porque para isso a gente precisa da documentação, a gente precisa ter acesso a todas essas informações, nem sempre é fácil. Mas a pesquisa está aí justamente para que a gente tente fazer o levantamento de tudo que for possível. Contextualização histórica e cultural, então, função original, importância histórica, observações, conservação e segurança, quais são as condições de guarda, quais são os riscos desse acervo, houve intervenção, se sim, quais, como foi, referência e documentação complementar, então, as referências bibliográficas, que é de extrema importância, documentação fotográfica, para que a gente acompanhe o estado, a evolução desse bem, e para que a gente possa identificar também, e outros registros que forem necessários. Então, para essa utilização, para essa aula, eu usei informações do portal do IFAM, portal ferroviário, Patrimônio Ferroviário, a dissertação de mestrado de Lucas Nunes, o IFAM e o Patrimônio Ferroviário, a memória ferroviária como instrumento de preservação, indico a leitura, uma leitura prazerosa, uma leitura densa pela questão do conteúdo, mas uma leitura prazerosa, até para que a gente conheça um pouco mais sobre o patrimônio ferroviário, e um patrimônio que, apesar de tudo, nos dias atuais, não é tão difundida, não é tão trabalhada. E indico também a minha dissertação de mestrado, que durante um capítulo faço um levantamento sobre a importância da ferrovia, e nesse caso especificamente, eu faço um apanhado sobre o contexto geral e depois especificamente Salvador. O portal do IFAM, o SEI, caso vocês queiram acompanhar e ver essas fichas. A lei número 11.483, de 31 de maio de 2007, está disponível para que vocês consigam acompanhar e consigam ver como aconteceu esse processo, esses decretos. E museus e ferrovias, estudo sobre preservação e patrimônio ferroviário. Cavalcante Neto, avanços e desafios na preservação do patrimônio ferroviário. Então, são conteúdos que vocês encontram de fácil acesso na internet. Vocês conseguem baixar e utilizar, tá? Eu vou passar 2 vídeos curtos, um de 3 minutos e um de 4 e alguma coisa. E no final a gente abre para discussão. O Museu Ferroviário de Curitiba foi montado dentro do Shopping Estação, na região central da cidade. No local funcionou a antiga estação ferroviária da capital paranaense. A estação era parte da rede ferroviária que ligava Curitiba a Paranaguá, na região litorânea,
cortando a Serra do Mar. Entrar no museu, que preserva o estilo arquitetônico da época, é como fazer uma viagem a meados dos anos 1880, quando a ferrovia foi construída. A via férrea foi um importante canal de desenvolvimento para o Paraná. As produções das cidades que estavam se desenvolvendo na época, elas eram isoladas, as cidades estavam isoladas, porque elas não tinham como escoar a produção deles. Nós já tínhamos o Porto de Mar de Paranaguá, que já era importante, então tinha que levar a produção agrícola da cidade em lombo de mula. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, com o evento da ferrovia, foi um boom de desenvolvimento. Então, realmente um fator, um divisor de águas no desenvolvimento econômico do Paraná. O acervo permanente do museu conta um pouco da história da construção da ferrovia, preserva parte das instalações, como as bilheterias, e apresenta objetos da época, como os relógios e outras peças ferroviárias. A réplica de uma locomotiva do início do século XIX encanta quem visita o espaço. A Noeli trouxe o filho e a neta para visitarem o museu, que para ela tem um significado especial. O pai dela era maquinista e estar ali é como reviver a infância. Uma saudade de que eu não consigo passar para os meus filhos, porque não tem como, eles não têm ideia de uma vida dessa do passado da gente, de trem e de como é que a gente dizia, radiação, de um trem para o ônibus e passar em cima das pontes e nos túneis, tudo, eles não têm ideia. O museu mantém ainda a Caixa do Tempo, onde Dom Pedro I colocou objetos e documentos que marcaram o início da construção da ferrovia. Foi feita uma Caixa do Tempo, que era um costume de antigamente, né? Quando Dom Pedro botou a pedra fundamental para a construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba, que ele enterrou uma caixa com pertences da época, jornais, revistas, moedas, tudo sorte de coisas que pudesse remeter à época, o dia da colocação daquela caixa. E o conteúdo dessa caixa ainda está conosco. Depois de conhecer um pouco mais da história e da importância das ferrovias ali no museu, o visitante é convidado a fazer um passeio virtual pela ferrovia entre Curitiba e o litoral do estado. E esse passeio acontece aqui, ó, dentro do vagão. O passeio com o Expresso Estação reserva surpresas aos visitantes, como o cenário virtual da antiga estação em funcionamento, as passagens por túneis e despenhadeiros. O vagão do Expresso reproduz até os movimentos originais do trem sem sair do lugar. A beleza das paisagens da Serra do Mar é um convite a fazer o passeio de verdade. O Museu Ferroviário funciona de terça a sábado, da 1 às 6 da tarde. A entrada é de graça. Só um instante. Um retorno ao passado. Esta é a sensação de quem passeia pelo acervo que guarda um pedaço da história da ferrovia que corta o Ceará de norte a sul. A estrada de ferro teve grande importância para o desenvolvimento do estado. Encurtou distâncias, facilitou as comunicações e impulsionou a economia. A estrada de ferro ampliou em quantidade e velocidade o transporte da produção agrícola e pecuária do sertão para a capital e dos produtos industrializados no caminho inverso, de Fortaleza para o interior. E essa história começa ainda na época do Império, em 1870. A ferrovia aqui no Ceará foi inaugurando por trechos. O primeiro trem saiu da estação João Felipe e os seus 7 quilômetros de trilhos interligavam o centro da cidade ao bairro Parangaba. O processo de instalação da ferrovia passou por diversas administrações. Foram necessários 53 anos para finalizar os 599 quilômetros que ligaria finalmente Fortaleza à cidade do Crato, na região sul do estado. As ferrovias no Ceará, elas começaram a ser construídas no contexto da grande expansão de ferrovias no mundo todo, no século XIX. As ferrovias, elas estavam muito associadas à ideia do progresso, da modernização das sociedades, né?
um incremento para a economia capitalista em expansão. Seu Hamilton Pereira foi funcionário da Refesa, empresa que durante muitos anos foi responsável por colocar os trens literalmente nos trilhos. Mas desde criança ele já utilizava o veículo como meio de transporte e guarda muitas lembranças e histórias dessa época. Eu vou fechar os olhos e vou voltar aqui à década de 50, certo? Aí eu tô vendo tudo direitinho, o trem funcionando, né? O barulho dos trens, os apitos, o pessoal pegando o trem. Então eu ouço isso aí tudo com os olhos fechados. Né? E se eu abrir agora, eu vejo o modernismo. Né? Seu Marcos Cabral, outro antigo engenheiro, também segue o mesmo trilho da história. Eu nasci nessa zona aqui todinha, ferroviária. Então, desde criança que eu já fui criado, junto no quintal de casa, já era o trilho, já era locomotiva, já era vagão. E eu já brincava com outros colegas, filhos de ferroviário também. Nessa época, como criança, a gente viajava a serviço, o meu pai é que estava a serviço. E nós, família, normalmente tínhamos uma praxe dessa, e a família acompanhava, porque o vagão era um vagão dormitório. A gente passava da cama da casa para a cama do vagão. Mas para muito além da expansão e progresso que as linhas férreas trouxeram, existe um outro lado da história que nem todo mundo conhece. Então você vê muito assim no Brasil essas ferrovias serem louvadas e comemoradas como símbolos do progresso, mas muitas vezes quem estava por trás das iniciativas da construção dessas ferrovias eram essas elites agrárias, exportadoras, né, proprietários de escravos, e no Ceará não foi diferente nesse aspecto, né? Com a grande seca que ocorreu no Ceará em 1877, que se inicia um ciclo de fortes secas naquele final do século XIX, né? A expansão das ferrovias do Ceará, elas se atrelam às próprias políticas de socorros públicos, visavam com essas obras ocupar a grande multidão de retirantes que, em função das próprias secas, eram obrigados a migrar. Diferente de outros trechos da linha férrea que com o tempo caíram em desuso, a primeira estação do Ceará, localizada no centro de Fortaleza, foi restaurada e rebatizada. De Estação João Felipe, passou a se chamar Estação das Artes. Hoje, boa parte do prédio já está em funcionamento com uma série de programas culturais. Aqui também será a nova sede do Museu Ferroviário, onde o público terá a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho mais sobre essa própria história. É um acervo muito diverso, é constituído por pinturas, por mobiliário, por equipamentos e permite contar, sob vários ângulos, a memória da ferrovia do Ceará. Não só a memória da ferrovia no Ceará, no sentido da máquina, do trem, mas das pessoas também que viveram a ferrovia, que trabalharam nela ou que foram passageiros. Quem tem um sangue ferroviário não sai mais não. O sangue não é vermelho não, é ferrugem. Eu sou suspeita em falar do patrimônio ferroviário. Eu acho que tem um significado muito, muito grande. Eu trouxe 2 vídeos, um baseado na cidade de Curitiba e o outro na Ceará. E mesmo sendo de realidades diferentes, vocês conseguem perceber que a dinâmica meio que foi a mesma. Meio que aconteceu da mesma forma, meio que o sucateamento também aconteceu do mesmo jeito, mesmo sendo estados diferentes, as coisas caminharam na mesma perspectiva. A diferença é que algumas localidades conseguiu ressignificar através dessa utilização dessa memória social, dessa memória afetiva que ficou clara no final do vídeo, dos dois, né? Quanto aquela senhora leva o neto e vem tentando mostrar para ele o quanto aquilo é importante para ela, mesmo
ela tendo noção que ele não vai sentir nunca o que ela sentiu, o que ela sente dentro daquela exposição, mas acredito que o propósito da exposição foi alcançado, que foi fazer ela rememorar e trazer aqueles sentimentos naquela memória afetiva, enquanto no segundo vídeo, quanto os dois senhores trazem a importância daquele espaço para eles. Então, o nosso propósito também, enquanto profissionais da cultura, é trabalhar nesses espaços, nos espaços que nós estamos, independente da tipologia, para que a gente consiga trazer, consiga rememorar, de alguma forma, para essas pessoas, a importância desses acervos, tá? Dúvida, gente? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Esse trem de Curitiba, para o que você mostrou, eu tive a oportunidade de visitar uns anos atrás, e ele ainda opera. É muito interessante, e porque o ponto final dele é uma cidade bem histórica, uma vila bem histórica, muito bonita, que fica no litoral de Curitiba, e o trem é como se fosse de antigamente. É algo bem incrível o passeio, só que é aquele negócio, não é algo tão acessível assim, né? Você fala acessível por causa do preço? Do preço, provavelmente foi algo privatizado, e aí eles cobram, não é um valor muito baixo pelo passeio, né? E aqui em São Paulo, eu sou de Santo André, que é uma cidade bem industrial, e você mostrou no começo da aula a estação ferroviária de Jundiaí. Ela, atualmente, ela ainda opera, né, com pessoas, essa linha férrea aqui é de Jundiaí até o litoral em Santos, e atualmente ela não termina em Santos, né, não existe mais esse trajeto. Mas aqui em Santo André tem um museu ferroviário, que é uma parte dessa linha, que descia para Santos, só que ele é um pouco abandonado, né? E os passeios são bem difíceis de conseguir, porque é apenas de domingo, então dá para ver que é algo bem sucateado, vamos dizer assim. Sim, sim, entendo. Diz que tem um serviço, mas que esse serviço também não atende todos os públicos, como você mesmo trouxe a questão dos valores, então não é acessível. E ainda tem uma questão que a gente pergunta, né? E a manutenção, e a conservação desses objetos, dessa memória? Então, é algo que a gente também tem que questionar. A gente, quanto população, e os órgãos públicos e competentes também, né? Sim, claro. Então, obrigada por compartilhar a sua experiência. Eu tenho um prazer enorme em trabalhar com patrimônio ferroviário, mas também, em alguns momentos, uma tristeza, porque às vezes você chega em espaços e você vê e diz, poxa, eu fui 2 vezes em Minas Gerais, e as 2 vezes eu gostaria de fazer o trajeto, mas as 2 vezes eu encontrei fechado. Uma estava em manutenção, não tinha data para poder reabrir a manutenção da Maria Fumaça e tal, e o outro só funcionava em dias específicos. E aí você percebe também que começa a restringir, né? Quantos dias você vai poder ficar na cidade, como é que vai ser esse processo, esse passeio. No site diz uma coisa, quando você chega lá é outra. Então, a gente percebe o quanto o nosso patrimônio não é acessível, porque se é patrimônio, se é nosso, se existe uma lei de proteção para esse acesso, a gente não tem também. Então, é algo que precisa ser visto, precisa ser trabalhado, e que os órgãos públicos, mais uma vez, os órgãos competentes, vejam. Eu sei que não existe braço para tudo, mas alguma coisa precisa ser visto e precisa ser feito. Claro, com certeza. E a maioria das cidades aqui do interior, todas têm alguma parte, algum museu, mesmo que seja pequeno, sobre a linha férrea que passava nessas cidades. Porque aqui no interior de São Paulo é muito comum. Só que tem alguns que você vê que eles fazem só para dizer que tem, né? Porque é literalmente um vagão de uma locomotiva que realmente funcionava e está abandonada. Você entra cheio de bicho, sabe? Então é algo que precisa de muita conservação, né? Para cumprir uma tabela, né? Nós temos aqui uma divulgação, nós estamos trabalhando
com a memória, com o acervo, mas de que forma isso está acontecendo? Tem algum profissional da área? Existe manutenção? Existe conservação? Então, realmente, a gente precisa acompanhar e a gente precisa estar atentos, né, a tudo isso que está aí, infelizmente. Cobrar como você disse, né, como cidadãos e como museólogos, né? Sim, precisamos, porque se a gente também não fizer a nossa parte, vai ficar quem? Então, a gente precisa agir, a gente precisa fazer denúncia aos órgãos corretos, aos órgãos competentes, fazer a nossa parte, para que a gente tenha consciência que, de acordo com o que a gente escolheu fazer, escolheu seguir, a gente está trabalhando. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, Pro, só isso mesmo. Obrigada, Aline, por compartilhar sua experiência, sua vivência. E obrigada mais uma vez por ter compartilhado sobre o link da aula. Eu vou ver com a coordenação e vou pedir para que eles encaminhem um e-mail e avisem vocês da aula da próxima semana, tá? Muito obrigada pela presença, boa semana e até a próxima quarta. Obrigada, Pro, boa noite e até a próxima semana. Boa noite. Até.